Olá, que as bênçãos de Deus o acompanhem e também que o Santo Espírito de Deus esteja conosco neste momento de meditarmos na sua palavra. Vamos conversar hoje sobre a Santa Ceia. Vamos dividir este conteúdo em duas partes. A primeira parte respondendo às perguntas: o que é e qual o seu proveito? Eu sou o pastor André Henke, da congregação São Lucas, São João e Cristo para Todos de Novo Hamburgo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O estudo que nós vamos acompanhar é baseado no livro Com Jesus, do Manual de Instrução Cristã, a lição 31. No Catecismo Menor de Martim Lutero está assim registrado: que é o sacramento do altar? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido sob o pão e o vinho, por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. Onde está registrado isso? Na Bíblia, conforme a instituição, a ordem de Jesus. Está registrado em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30, Marcos 14, 22 a 26, Lucas 22, 14 a 23, e o apóstolo Paulo também registra na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. As palavras que costumamos ouvir nos cultos, no momento em que é consagrado ou instituído a Santa Ceia antes de ser distribuída. Esta palavra, unida aos elementos pão e vinho, que são o sacramento. E estas palavras são do próprio Jesus, que ordenou, que instituiu, que realizássemos a Santa Ceia. Essas palavras são: nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, porque isso foi na véspera da morte de Cristo, na quinta-feira, quando ele foi traído pelo seu discípulo Judas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de ceiar, tomou também o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Interessante nós olharmos algumas palavras. Este termo tomai e comei, tomai e bebei, a palavra tomai é de tomar, de pegar. Também a palavra cálice é um copo, uma taça, onde é servido o vinho. Lembramos mais uma vez que a Santa Ceia é um sacramento, assim como o batismo, onde, junto com a palavra, a ordem de Cristo, a instituição de Deus que ordenou este sacramento, junto com a palavra temos os elementos visíveis, no caso da Santa Ceia, o pão e o vinho, que, unidos à palavra de Cristo, são a Santa Ceia. A palavra ceia nos remete à janta, a uma refeição. Na noite que Jesus foi traído, ele estava reunido com seus discípulos comemorando a Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E aí então, reunido com seus discípulos neste momento, ele toma o pão, toma o vinho e os consagra.
Daí temos outros nomes que costumamos usar relacionados a este momento, que é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, a Mesa do Senhor, o Partir do Pão, a Comunhão, o Sacramento do Altar. Podemos usar qualquer um desses termos, mas o mais importante e o que realmente precisa ser observado é o que este sacramento tem a nos oferecer. O que é este sacramento? Quais bênçãos Deus nos dá, nos oferece através da Santa Ceia? Então, a pergunta Santa Ceia, para quem nunca estudou, ou não sabe, não leu na Escritura Sagrada, não entende direito o que é isso, aparentemente olhando, né, parece ser que é dado aos participantes do culto ou da Santa Ceia um pedacinho do pão e um gole de vinho. Mas não é apenas isso. É muito mais do que isso. A Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo que é entregue, que é dado, que é distribuído. O próprio Cristo diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A Santa Ceia é o receber do corpo e sangue do Salvador Jesus em, com e sob o pão e o vinho. Sobre isso nós vamos logo conversar. Em, com, sob o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Sendo assim, algo então muito importante, não apenas um simples pedacinho de pão e o tomar de um gole de vinho. Há diferentes ensinos sobre a doutrina da Santa Ceia. Nem todas as igrejas ensinam e creem a mesma coisa a respeito desta doutrina. Inclusive, é esse um dos motivos que a Santa Ceia é fechada na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ou seja, não é distribuída a todos. Por exemplo, crianças que não foram instruídas não sabem o que é esse sacramento e não conseguem se examinar, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11. Como também aqueles que não conhecem ou não sabem o que é este sacramento, ou têm um diferente modo de entendimento, ou creem de uma forma diferente a respeito desta doutrina. Então, o apóstolo Paulo orienta, inclusive, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que quem não sabe se examinar, não tem consciência ou não sabe o que é a Santa Ceia, ou tem um entendimento diferente, toma a Santa Ceia para a sua condenação. Não é um motivo de discriminar ou não oferecer a Santa Ceia a todos que ali estão, mas na verdade é uma forma de preservar e cuidar, zelar por aqueles que ali estão. Mas quais são os ensinamentos então sobre esta doutrina da Santa Ceia? Nós temos basicamente 3 ensinos. Os dos católicos, né, que é a doutrina da transubstanciação. No momento em que é consagrado a ceia, então o pão e o vinho é transformado em corpo e sangue. Ou seja, não tem mais pão e vinho, apenas tem corpo e sangue. E aqueles que recebem a Santa Ceia recebem apenas então o corpo e o sangue de Cristo. É curioso também sabermos, né, temos um calendário, aliás, temos um feriado no nosso calendário chamado Corpus Christi, que o nome Corpus Christi significa corpo de Cristo. Aqueles elementos que sobram da Santa Ceia, quando ela é distribuída na Igreja Católica, ela é guardada, porque não é mais hóstia, não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo, é o sangue de Cristo.
E aí a gente pode observar nos noticiários, né, que aquelas procissões em que é colocado um tapete de serragem, e aí então vai à frente alguém com uma haste, né, no alto desta haste tem uma hóstia que é consagrada. Ou melhor, não é hóstia, é o corpo de Cristo, o Corpus Christi. Outro ensinamento que nós temos é dos reformados. Aqui esse é um termo usado por Martim Lutero. Isso acontece após a reforma luterana, principalmente com os reformadores chamados Zwinglio e Calvino, em que eles não reconhecem que na ceia tem o corpo e o sangue de Cristo. Ali é apenas uma forma representativa, simbólica, de haver comunhão e uma lembrança daquilo que Jesus realizou naquela noite em que ele foi traído e instituiu a Santa Ceia. Ou seja, entre os reformados é distribuído apenas então pão e vinho. Entre os reformados nós temos a Igreja Batista, Adventista, Assembleia de Deus, também todas essas igrejas pentecostais e neopentecostais, Universal do Reino de Deus, e tantas outras que nós temos por aí. Tanto é que eles nem têm a Santa Ceia com frequência, e quando a realizam, realizam ela de uma forma simbólica, representativa. Não é dado ali o corpo e o sangue de Cristo. Tanto é que nem precisa ter os elementos pão e vinho. Pode ser suco de uva, pode ser algum outro elemento, visto que é apenas uma representação, uma lembrança daquilo que Jesus realizou. E tem a doutrina da Igreja Luterana, né? Por Martim Lutero, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então nós temos o pão e o vinho, que é dado, e quando o comungante recebe junto com o pão o corpo de Cristo, e junto com o vinho o sangue de Cristo. Nós temos aqui no caso o vinho, pode ser usado vinho branco, vinho tinto, suave, seco, qualquer tipo de vinho, desde que seja vinho do fruto da videira, vinho de uva. Não pode ser um vinho de laranja ou pêssego ou outros que a gente conhece por aí. Tem que ser o vinho fruto da videira. Pode ser Niágara, né? Esses mais sofisticados também, mas tem que ser vinho. E o pão. Aí entendemos as palavras que nós mencionamos antes, em, com, sob, né? Recebemos o pão de uma forma natural, tem sabor, né? Assim também recebemos o vinho de uma forma natural, e também recebemos de uma forma sobrenatural, milagrosa, compreendido pela fé, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue, como o próprio Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, esses elementos visíveis na Santa Ceia são o pão e o vinho, que são recebidos de modo natural, como outro alimento qualquer, pela boca, é ingerido. Tanto é que na hora da Santa Ceia, né, o pastor entrega o pão e diz: isto é o corpo de Cristo. Então toma e bebe, isto é o sangue de Cristo. Então recebemos de forma natural estes elementos visíveis. E recebemos de forma sobrenatural esses elementos invisíveis presentes na Santa Ceia, que são o corpo e o sangue de Jesus, que são recebidos de forma sobrenatural, milagrosa, por meio da fé. Não compreendemos isto, né? Pela fé, então,
cremos. Além disso, também é interessante comentarmos, né, que entre os católicos não é distribuído os dois elementos, apenas o pão é distribuído. E Jesus distribuiu para os discípulos os dois, pão e o vinho. Que proveito há neste comer e beber? O que recebemos? O que Deus nos dá neste sacramento? Ele nos dá remissão dos pecados, perdão dos pecados, absolvição da culpa. Ele nos dá o perdão completo de todos os nossos pecados. Isso nos garantem as palavras de Jesus, conforme ele nos diz que foi dado, o seu corpo foi dado e o seu sangue foi derramado. Lembrando aí a morte de Cristo na cruz, onde o seu corpo foi dado e o seu sangue foi derramado. Em favor de quem? Em nosso favor, em favor de vós. Para quê? Para a remissão, para o perdão dos pecados. E onde tem perdão dos pecados, tem vida e salvação. Uma vida já aqui, mas também a vida eterna. Uma vida de alegria, uma vida sem culpa, uma vida com esperança. E também uma fé que nos dá a certeza da vida eterna, a salvação eterna. Cristo derramou o seu sangue na cruz para salvar os pecadores. Todos os que participam da Santa Ceia e confiam em Jesus são assegurados que os seus pecados são perdoados. Jesus garante isso. Dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Quem tem perdão dos pecados também tem vida e salvação. Por que devemos participar da Santa Ceia? Participamos da Santa Ceia porque Jesus ordenou que assim o fizéssemos. O sacramento da Santa Ceia é uma ordem, uma instituição dada por Jesus. Ele mandou, é um mandamento, é uma ordem divina. Por isso que realizamos, que é para o nosso bem, para nos abençoar, para nos dar aquilo que Deus em Cristo nos oferece, que é perdão dos pecados, fortalecimento na fé e vida eterna. Devemos participar da Santa Ceia porque Jesus nos prometeu dar grandes bênçãos na Santa Ceia. Porque precisamos do perdão para sermos salvos. Nós não temos como ter o perdão por nós mesmos. Então, Cristo nos oferece na Santa Ceia perdão dos pecados. Para recebermos a certeza pessoal do perdão. Não ficar duvidando, mas ter a certeza de que eu fui perdoado, de que Ele me tirou a culpa. Participamos da Santa Ceia para a nossa fé ser fortalecida. Vejam só que não é um alimento corporal, mas é um alimento espiritual. Fortalece a fé em Jesus. Então, quanto mais participarmos da Santa Ceia, mais oportunidades nós tivermos de ir à Santa Ceia e receber este presente, essas bênçãos de Deus, melhor. Porque assim Deus vai fortalecendo a fé em Jesus. E também para progredirmos na vida cristã, termos um crescimento na vida santificada, a vida com Deus. Então vejam, a Santa Ceia não é um simples tomar um gole de vinho ou comer um pedacinho de pão. Deus nos dá muitas bênçãos. Assim, nós encerramos as reflexões sobre este assunto no dia de hoje, mas nós vamos dar continuidade com a segunda parte. Nós vamos encerrar realizando uma oração. Pai amado e querido, graças te damos por tuas bênçãos em nossa vida.
por nos dar também a Santa Ceia, onde o Senhor nos dá o próprio Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados, nos fortalece a fé e nos dá a salvação eterna. Pai bondoso e querido, te pedimos para que continue abençoando e cuidando de cada um de nós e dos nossos familiares. Abençoa também com o teu perdão, fortalece a nossa fé. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe e te guarde até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.